Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos ver a reprodução sexuada das algas. Nós já vimos em aulas anteriores a reprodução assexuada, aquela em que não ocorre troca de material genético. Vimos para algas unicelulares e também para algas multicelulares. E nós vamos fazer o mesmo para a reprodução sexuada. Eu vou mostrar a vocês dois ciclos de reprodução, começando pelo ciclo das algas unicelulares. E para entender o ciclo dessas algas unicelulares, nós vamos estudar o ciclo da Clamidomonas. Clamidomonas, que é um gênero de algas verdes. Esse ciclo será o exemplo de reprodução sexuada de algas unicelulares. Bom, como são algas verdes, eu vou usar a cor verde para ilustrar as nossas algas. E eu vou começar a ilustrar com dois indivíduos adultos. Vamos lembrar que se são algas unicelulares, cada um desses indivíduos representa uma única célula, ok? E esses indivíduos adultos são haploides. Vocês se lembram como nós representamos haploidia? Nós utilizamos ou a letra N para indivíduos haploides ou o 2N para indivíduos diploides. Como essas algas são haploides, nós vamos então representar a haploidia delas pela letra N. E o que acontece para que essas algas possam se reproduzir? Bom, como essas algas são unicelulares, formadas por uma única célula, essa célula será o próprio gameta da alga. E sendo essa reprodução uma reprodução sexuada, o que vai acontecer é a fusão desses gametas. Então, aqui nós vamos representar a fusão de dois indivíduos adultos, que, como são algas unicelulares, se comportam como se fossem os gametas. E o interessante é que neste processo de fusão ocorre tanto a fusão citoplasmática, que é a fusão dos dois citoplasmas, quanto a fusão dos núcleos. E a partir dessa fusão será originada uma célula maior. Essa célula contém aqui um envoltório e, como eu disse a vocês, ocorreu tanto a fusão citoplasmática. Então, vocês podem observar que o citoplasma dessa célula é bem mais volumoso e eu vou desenhar aqui um núcleo bem maior, representando a fusão dos dois núcleos das células iniciais. E qual será o nome dessa célula que foi formada depois do processo de fusão? Essa célula é chamada de zigoto. E toda essa estrutura que nós vemos, o zigoto mais o envoltório, recebe o nome de zigósporo. Então, o zigósporo contém o zigoto, que foi formado a partir da fusão de duas algas unicelulares. Esse zigoto terá qual ploidia, pessoal? Se os adultos eram haploides e houve a fusão de dois núcleos haploides, esse zigoto será diploide. N mais N, o zigoto será então 2N diploide. A partir da formação do zigoto, essa célula irá passar por um processo de divisão meiótica. Esse Rzinho aqui com um asterisco representa justamente essa divisão que é a meiose. E o que acontece mesmo depois que uma célula passa pelo processo de meiose? Bom, vocês já sabem que uma célula que sofre meiose origina 4 novas células. Então, a partir de uma única célula, que é o zigoto, nós veremos aqui a formação de 4 novas células. E qual é a característica principal da meiose? É que ela reduz a ploidia da célula à metade. Então,
se essa célula que era o zigoto era diploide, após a meiose, cada uma dessas células menores serão haploides, porque eu reduzi a haploidia à metade por causa do processo da meiose, ok? E olha que interessante, cada uma dessas células que foi originada a partir do processo de divisão do zigoto, após se libertar do zigósporo, irá formar um organismo jovem, ou seja, irá formar uma alga jovem. Então, ao todo, nós teremos aqui a formação de 4 novos indivíduos, 4 novas algas unicelulares, cada uma delas contendo seu núcleo e todas elas indivíduos haploides. E a partir desses organismos jovens, então aqui nós temos algas jovens, a partir dessas algas jovens serão originados novos organismos adultos. Quais são os pontos mais importantes desse ciclo? Como essa reprodução é uma reprodução do tipo sexuada, é importante que vocês identifiquem o momento em que ocorre a fusão dos gametas haploides. Qual é a importância desse processo para o grupo de seres vivos, neste caso para o grupo das algas? É que este processo aumenta a variabilidade genética. E com um grupo de organismos com uma variedade genética maior, a chance de sobrevivência das espécies também fica maior. Mas não só as algas unicelulares realizam a reprodução sexuada. Como eu disse no início da aula, as algas multicelulares também realizam reprodução sexuada e é isso que nós vamos ver na próxima aula. Não percam e até lá!